Oi pessoal, eu sou Douglas Belchior e começa agora o novo programa semanal da TVT, O Tempo Virou. O mundo enfrenta um novo desafio, a crise climática. Cada vez mais a atividade do homem afeta o meio ambiente por meio da indústria desregulada, das aglomerações urbanas e da agropecuária. O Observatório do Clima aponta que em regiões mais vulneráveis o número de mortes por secas, enchentes e tempestades foi 15 vezes maior na última década do que nas regiões menos vulneráveis. Pelo Brasil, povos indígenas e quilombolas são afetados pelo avanço do agronegócio e o desmatamento de áreas protegidas. Nas grandes cidades, as populações negras e periféricas são as mais atingidas por enchentes e deslizamentos, como ilustra o caso recente de Franco da Rocha, em São Paulo, evidenciando o racismo ambiental no país. Movimentos sociais, coletivos e ativistas buscam soluções frente à crise climática em uma corrida contra o tempo. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU afirma que a humanidade tem até 2025 para frear as emissões de poluentes antes que as consequências sejam irreversíveis. Como é que está o tempo aí na sua quebrada? Aqui o Tempo Virou. O Tempo Virou é uma colaboração entre a TVT e a Agência Alma Preta de Jornalismo. Nós vamos discutir os impactos das mudanças climáticas no cotidiano da população, no contexto rural e urbano, na cidade e no campo. Sempre com um convidado ou uma convidada especial e uma reportagem. Temos um encontro marcado aqui na TVT toda semana e também nos canais do YouTube, da Alma Preta e da TVT. Os endereços estão aqui embaixo na sua tela. Para nossa primeira conversa, nosso primeiro encontro, convidamos uma pessoa muito especial. Ela é criadora do projeto Perifa Sustentável, um projeto que promove intervenções de debates sobre sustentabilidade, mobilização, conscientização, sobretudo da juventude, nas periferias da capital paulista. Ela é a nossa beleza climática, Amanda Costa. Amandinha! Salve Douglas, salve galera! Quero dizer que é uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouco do meu conhecimento empírico, do meu conhecimento teórico e mostrar que crise climática é um assunto hoje, é um assunto de agora. Está afetando as periferias, está afetando os nossos territórios e a gente precisa falar sobre isso. Então bora para esse papo que vai ser muito bom. Maravilhoso, é um trabalho incrível. Vamos conhecer um pouquinho mais do que faz a Amanda Costa e o Perifa Sustentável. Hoje a gente está aqui na Ocupação 9 de Julho e a gente está organizando um time de voluntários para atuar lá na Brasilândia. O primeiro pilar do Perifa, que é essa ação territorial, tem o objetivo da gente selecionar uma problemática do território que está vinculado com a crise climática e promover, facilitar essa solução. E aí, esse grupo faz parte desse time de articuladores, engajados, mobilizados, que estão a fim de colocar a mão na massa e cansaram apenas de falar. A gente está na fase de planejamento, a gente está fechando uma ação que vai acontecer no segundo semestre, ainda não posso divulgar, porque a gente está aqui nesse momento de fechar o planejamento para que de fato a gente consiga atuar de forma mais assertiva no nosso território. A crise climática ela é um grito de socorro do nosso planeta, chacoalhando a humanidade para fazer com que a gente olhe para essas pautas, porque se a gente não olhar, não vai ter mais futuro. Para garantir esse futuro, diz pra gente, o tempo virou? O tempo virou e a gente precisa entender o que está acontecendo, porque agora tem outras pessoas definindo o nosso futuro. E muitas vezes esse assunto nem chega na quebrada, nem chega na base, e outros estão definindo o nosso presente, o nosso futuro. Então, está na hora da gente se apropriar desse discurso, se apropriar dessa narrativa e fazer parte das soluções para esse assunto tão complexo. Amanda, muito se discute hoje mudanças climáticas, crise climática. Eu queria que você falasse um pouco sobre a gravidade do que está acontecendo, especialmente no Brasil. Primeiro, o que é essa tal da mudança climática? No nosso planeta, ele recebe todos os dias os raios solares. Ele precisa ser aquecido para gerar vida, para que a gente possa ter a nossa biodiversidade, para que as diferentes formas de vida possam ser procriadas, possam ser reproduzidas. E à noite, esse calor, ele volta lá para o espaço. Só que a gente tem uma camada, que é a camada de ozônio, que retém parte desse calor. Porque imagina, se todo o calor fosse embora, todo mundo ia morrer congelado. Só que quando o nosso universo foi criado, quando o planeta foi criado, foi tudo pensado para manter parte desse calor aqui na Terra. E aí, essa camada de ozônio, ela é formada por diversos gases, mas a gente tem dois principais, que é o CO2, o gás carbônico, e é o metano. E por conta do nosso processo de industrialização,
por conta da queima dos combustíveis fósseis para gerar energia, ou seja, petróleo, carvão, o gás natural. Esses gases, o CO2 e o gás metano, eles ficaram com mais intensidade na nossa atmosfera. E aí, quando esse calor tentava ir embora, tentava voltar para o espaço, ele batia nessa camada e ficava retido na Terra. E isso, com o passar dos anos, foi sendo intensificado, a ponto de gerar a mudança climática. Então, a intensificação do efeito estufa, que é esse processo de manter a Terra quente, gerou a mudança climática. Aí você pode até falar, ai Amanda, mas eu gosto de um calor, eu não gosto do frio, a gente está num país tropical, que mal tem esse calorzinho. Para nós, seres humanos, a gente tem um processo de adaptação muito fácil, mas pensa que o nosso mundo é complexo. A gente tem diversas formas de vida. Pensa nas bactérias, nos vírus, nos animais. A gente sofre o risco de muitas bactérias, muitos vírus e muitos animais deixarem de existir por conta de mudanças mínimas da temperatura. Só que agora a gente não está mais falando de mudanças mínimas, a gente está falando de uma crise climática. O que isso significa? O processo de mudança climática foi tão intensificado que hoje a gente está sofrendo um risco de extinção. A gente precisa tomar medidas agora para frear esse aquecimento do planeta. Porque se a gente não frear, a nossa humanidade vai estar comprometida. E aí você me pergunta, tá, mas como que isso afeta meu dia a dia? Como que isso afeta a minha realidade? Sabe aquela enchente que quando cai bastante chuva e alaga tudo, gera um trânsito? É consequência da crise climática e ela vai ser cada vez mais intensificada. Se antigamente chovia, sei lá, umas 5 vezes por ano e alagava, esse número vai ser multiplicado e potencializado. A alta no preço dos alimentos, a seca, esse caos total, se a gente não fizer nada, vai continuar sendo reproduzido. A gente tem o Acordo de Paris, que foi feito lá na COP21, esse acordo global reunindo 193 Estados-membros da ONU para definir qual que eram as estratégias que a gente precisava adotar para frear essa crise climática. Mas aí eu pergunto, será que o governo brasileiro está cumprindo essas metas acordadas? Então, quero aproveitar para te perguntar, porque você tem um trabalho importante na Zona Norte de São Paulo, mobilizando juventude, trabalhando com educação popular. Como é que você avalia as políticas públicas colocadas em práticas ou não na cidade de São Paulo? Me fala. Gente, caos total, tá horrível. E é muito triste falar isso porque quando a gente olha para esse cenário, a gente entende que planos de adaptação, mitigação precisam ser colocados. Só que hoje, em toda a nossa estrutura do nosso estado, a gente não tem esses planos, a gente não tem essas ações, a gente não vê os nossos representantes políticos falando sobre crise climática. Douglas, infelizmente, esse assunto ainda está muito branco, está muito rico, está muito elitizado. Quem fala de clima? Geralmente quando a gente pensa, quem fala de clima é a pessoa, a diplomata que vai representar o Brasil lá na ONU. É o cientista. Mas falar de clima é falar da vida. E quando a gente fala da vida, a gente está falando de planos territoriais, a gente está falando da saúde básica, a gente está falando de educação, a gente está falando em estratégias de implementação para que isso não fique apenas no discurso. Mas é tão triste falar que nem no discurso tá, porque a galera não tá falando disso. Até agora, que a gente vai falar sobre isso. Eu quero que no próximo bloco você fale com a gente sobre racismo ambiental. A gente conversa sobre isso daqui a pouquinho no próximo bloco. Estamos de volta com O Tempo Virou. Lembrando que o nosso programa está também na internet. Hoje nós estamos recebendo aqui nossa beleza climática, Amanda Costa. Essa história de beleza climática que pegou, né? Se a gente esteve junto na COP, lá na Europa, e você repetia esse termo, e na internet isso faz muito sucesso. Beleza climática. Total. Quando a gente entende todo esse universo de mídias sociais, de internet, Instagram, é muito importante que a gente crie conexão com a galera que acompanha a gente. E eu sempre chamo os meus amigos, a galera que eu gosto, de lindeza, de beleza, de amor, de meu bem. E eu falei, por que não chamar a galera que me acompanha, que está seguindo o meu trabalho, que quer fazer parte desse movimento de lindeza climática. Mas não é só lindeza climática, tem várias terminologias. Lindeza climática é quando a gente acorda e fala, bom dia, minha lindeza climática. Aí tem também os crushes climáticos. Opa. Que é aquela pessoa que você olha assim, que você...
sabe? Que encontra naquele evento. Ai, E aí tem os cremosos climáticos. Cremosos climáticos? Tem os cremosos climáticos. Então fala pra mim minha inteligência climática. A gente terminou o bloco falando sobre os impactos da crise climática na vida das pessoas. E o Brasil, que é um país que tem uma determinada história, que tem sempre um segmento da sociedade que é muito mais afetado por todas as desigualdades que a sociedade acaba produzindo, isso acontece também em relação ao clima. Muito se fala hoje em racismo ambiental. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e explicasse. Tem gente que acha que racismo ambiental tem a ver com preconceito entre os bichinhos e tal, na floresta. Tem até umas piadas sobre isso. Conta pra gente. A primeira vez que o termo foi utilizado foi em 1981, com um cara chamado Dr. Benjamin Franklin Chaves Jr. Ele era um dos amigos do Martin Luther King e naquele momento ele começou a questionar por que alguns bairros do subúrbio dos Estados Unidos, bairros de pessoas pretas, estavam sendo alvos de lixos tóxicos. Tudo começa com questionamento. E a partir desse questionamento, ele começou a mobilizar as pessoas daquela comunidade para lutar contra essa injustiça ambiental. Ao mesmo tempo que ele estava lá na universidade, construindo um conhecimento teórico, esse conhecimento acadêmico, para começar a pautar o tema com mais profundidade. Ele foi preso, sofreu todas essas injustiças que a gente vê, mas o termo conseguiu romper a bolha e hoje a gente olha para esse racismo climático quando a gente questiona por que as pessoas que menos contribuíram para a atual crise que nós estamos vivendo são as mais impactadas. Quando chove, será que é a Faria Lima, a Avenida Paulista que alaga? Ou será que são os bairros da Quebrada? Será que é a Brasilândia, onde eu moro? Quando tem uma alta nos preços dos alimentos, será que é a classe alta que deixa de se alimentar de forma nutritiva? Ou será que são os meus vizinhos e as minhas vizinhas que têm que escolher entre comprar mistura ou comprar uma verdura? Então, pensar em racismo climático, pensar nessa injustiça ambiental, é primeiro a gente analisar processos históricos que fez com que as pessoas pretas ficassem num nível da base da sociedade, sofrendo as consequências por um sistema que elas não foram as principais atoras, que elas não foram as principais contribuintes para isso que a gente está vivendo. Quando a gente analisa a história e a gente vê o processo de desenvolvimento do Brasil, a gente vê que foi construído em base de sangue, de luta das pessoas pretas, dos indígenas, dos quilombolas. Quem paga essa conta? Não deveria ser a gente no nosso território. Mas, infelizmente, hoje é o que está acontecendo. Territórios quilombolas e indígenas estão sendo invadidos. O Brasil é um dos países que mais pessoas que lutam pelo direito à terra são assassinados no mundo, né? Infelizmente, nosso país é um dos maiores que mata ambientalistas em todo o mundo. E a gente vê quem são os verdadeiros defensores da terra. É a galera que está morrendo. E quem sabe dessas lutas? Por que a mídia não está falando muito sobre isso? Por que a gente não está criando novelas, filmes? Por que a gente não está colocando esses povos num lugar de visibilidade? Então, eu acho que é um pouco nesse caminho, para a gente conseguir entender toda essa estrutura, o racismo climático, o racismo ambiental. Primeiro, a gente precisa dar uma olhada nos processos históricos que formaram a nossa nação. Quem teve a sua força apropriada? Quem teve o seu trabalho, a sua imagem, a sua voz usurpada por esse sistema? E aí, a gente vai refletindo toda essa estrutura nas demais camadas da nossa sociedade, seja na parte econômica, seja na parte social, ou seja na parte ambiental. No próximo bloco, a Amanda vai falar com a gente sobre mobilização da juventude em defesa do clima. Não sai daí. Estamos de volta com O Tempo Virou, esse nosso programa que discute caminhos para entender e solucionar a crise climática e a sua relação com as grandes cidades, com o campo, com a roça, né, gente? Lá de onde a gente vem. O Tempo Virou você pode acompanhar também pela internet, nos canais do Alma Preta e da TVT no YouTube.
Fala pra gente, Amanda, como é que está o trabalho do Perifa Sustentável e, sobretudo, com a juventude na Zona Norte de São Paulo? Perfeito, Douglas. O Perifa Sustentável, ele nasceu de uma dor. Que dor que é essa? Eu percebia que a crise climática estava impactando o meu território, estava chegando na quebrada, só que eu não via meus pares falando sobre isso. Não via a galera da igreja, não via meus vizinhos, não via meus amigos. E, ao mesmo tempo, eu via homens brancos, heterossexgêneros, falando a partir da minha realidade. Eu falei, chega. O que eu posso fazer para transformar esse rolê? E aí eu comecei a mobilizar minha galera e promover alguns encontros, nesse sentido da gente democratizar a crise climática, para a gente trazer essa linguagem para a boca do povo, porque é o povo que está sofrendo esses principais impactos. Agora o Perifa, ele já conta com um time de 40 voluntários e a gente é baseado em 3 ações principais. Primeira, ações territoriais. Como a gente tangibiliza essa pauta na quebrada, na comunidade, com a nossa galera? A gente está desenvolvendo uma ação lá na Brasilândia que tem esse intuito de mobilizar o nosso território, mobilizar o nosso povo para propor soluções para essa crise climática. E a gente está fazendo isso através de um projeto com as escolas, no sentido de promover educação climática, para que a gente articule grupo de jovens, coletivos, e eles tragam as soluções para os seus próprios territórios. Aí o segundo pilar do Perifa Sustentável, advocacy climático. O que significa isso? Uau. Como a gente pressiona os tomadores de decisão para que eles aprovem planos de mitigação e adaptação climática? Como a gente desenha esse plano estratégico para frear a crise climática ou para cuidar dos principais impactados? É através das políticas públicas, é acompanhando esses tomadores de decisão, é participando dos processos políticos, que às vezes a gente fala, ai meu Deus, eu não gosto de política. Mas não, gente, a gente precisa desconstruir essa visão e se aproximar dessa pauta. E aí a gente entra no terceiro pilar, que é educomunicação. Educomunicação é muito nesse sentido da gente traduzir a mensagem e fazer com que essa mensagem seja entregue, da gente utilizar as mídias sociais, seja através de vídeos, seja através de artigos, seja através dessa complexidade que tem no Instagram, no LinkedIn, na nossa própria internet, para conseguir fazer com que a gente rompa a bolha e alcance mais pessoas. Eu decidi que eu não vou falar apenas para a bolha. Decidi que eu quero escurecer a pauta climática. Eu decidi que falar de clima é falar da vida. Então a gente precisa falar com as pessoas. Então se você está vendo esse vídeo agora, já aproveita e manda para os seus primos, sobrinho, para o colega de trabalho e mostra que enquanto a gente entende essa pauta, a gente se aproxima desse debate, a gente consegue de fato cuidar do nosso presente e do nosso futuro, cuidando do nosso planeta. Nós nos conhecemos pessoalmente num evento, numa agenda muito chique, que foi a Conferência do Clima no ano passado, 2021, na COP26, que é um espaço de tomada de decisões, reunindo grandes líderes mundiais para discutir o clima no mundo. Esse ano, a sociedade civil vai se organizar de novo e a gente espera levar muitos jovens do Brasil para discutir o problema climático na próxima conferência que acontece no Egito, lá em novembro. Como é que vocês estão se preparando para isso? É muito importante a juventude estar representada nessa COP, porque a gente tem um prazo. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a gente tem cerca de 10 a 15 anos para solucionar o desafio da crise climática, porque senão a gente corre o risco de não ter mais futuro. A COP, essa conferência sobre mudanças climáticas, por muito tempo, ela foi um lugar muito elitizado, no sentido de quem tem dinheiro para viajar para outro país, para representar a juventude e trazer essas pautas. A gente precisa de apoio. Então, o primeiro ponto que a gente está fazendo é se aprofundar nessa temática, conhecer mais o que a gente vai levar, fazendo articulações com outros movimentos, com outras redes, com outras organizações, para que quando a gente chegue lá, não seja apenas um jovem feliz que estou aqui viajando. Não, mas seja um jovem com propriedade, com domínio, que carrega uma pauta, que carrega uma mensagem e tem um plano intencional para fazer com que esse discurso não fique apenas lá na ONU, não fique apenas na conferência, mas para que a gente volte para cá e implemente essas políticas que vão, de fato, fazer com que a solução climática seja uma realidade.
Então, o primeiro passo que a gente está fazendo é estudar sobre a pauta. Eu sou nerd, gente. Eu afirmo, eu gosto de estudar. Sabe aquela coisa de gente que gosta de estudar, de sentar, vamos dizer, na cadeira e ficar lendo os artigos, discutindo, conversando com pessoas, conversando com organizações. Esse é o primeiro ponto. Segundo, entender quem são os tomadores de decisão que defendem essa pauta, que estão pensando nessas políticas. E não apenas no sentido de, eu vou fazer um discurso bonito aqui na plenária. Não, mas que realmente estão comprometidos com a causa climática. Então, tem todo esse trabalho de advocacy. E terceiro, que para mim é o mais importante. A gente vê que atualmente tem muitos jovens que vão para essas conferências e representam as suas nações. Mas será que esses jovens realmente estão representando um território? Será que esses jovens têm legitimidade para falar a partir de um grupo? Ou será que esses jovens estão apenas defendendo suas próprias ideias? Então, uma das coisas que a gente está mais colocando energia é na nossa ação territorial na Brasilândia. Porque eu não quero ir lá para a COP, ir lá para a ONU, fazer um discurso bonito, sendo que o meu vizinho, a minha mãe, a minha avó não vai entender o que eu estou falando. Então, antes de ir lá para fora, o trabalho começa aqui. Começa na base, começa mobilizando os meus pares para que, talvez, ano passado foi eu, mas esse ano não vai ser apenas eu. Vai ser eu e mais a galera da Brasilândia. Antes de novembro, que é quando a gente deve se encontrar com essas lideranças mundiais para tratar do clima no planeta, nós temos um problemão no Brasil. Nós temos eleições em outubro. E a gente vive uma experiência radical de um governo que não é que ele não liga para clima, não dá importância para isso. Pelo contrário, é um governo federal que há 3 anos ataca em todas as dimensões o meio ambiente no país e os povos que mantêm as florestas em pé, que mantêm os territórios preservados. Um governo que não tem nenhum compromisso com o futuro do planeta, nem do Brasil, nem dos povos originários, quilombolas, os povos que moram em periferias, em regiões geograficamente acidentadas e que são aqueles que sofrem, como você já disse aqui, com os impactos. Qual é o nosso papel, o papel de quem luta em defesa do meio ambiente e do clima no processo eleitoral desse ano? É muito importante, primeiro, que a juventude tire o seu título de eleitor. A gente está com uma campanha que é Cada Voto Conta, entendendo que a gente precisa formar esses jovens para colocarem essas posições, para votarem, para escolherem seus governantes. Ter uma cidadania ativa começa pelo voto. A gente precisa votar em pessoas que vão de fato nos representar. Mas não para por aí. Que nem eu, uma mulher preta, periférica da Brasilândia. Eu quero votar em alguém que me represente. Quem que está lá? Quem que vai trazer essas pautas? Então, primeiro, pesquise os seus candidatos. Não apenas com a propaganda política que passa na televisão, mas analise os planos de governo. Às vezes você pode pensar, mas é muito santo, não gosto. Mas não, gente, vamos lá, vamos desconstruir essas ideias e se aprofundar nessas pautas. Tem muitas organizações que fazem esse trabalho de promover essas discussões, de aproximar a sociedade civil desse campo. Porque é isso, estão decidindo o nosso presente e o nosso futuro. E a gente precisa participar. Então, primeiro ponto, votar de forma consciente, entendendo quem são esses representantes políticos e analisando para ver se eles de fato te representam. Segundo, fazendo esse acompanhamento. Infelizmente, nesse atual governo, a gente teve um desmonte das políticas públicas, a gente teve um desmantelamento desses órgãos que aproximavam a sociedade civil desses debates. O que a gente vai fazer? Sentar e chorar? Eu já fiz bastante isso, gente, tá tudo bem. Se quiser chorar, chora, porque são tempos difíceis e desafiadores, então a gente tem que liberar esse sentimento. Mas não para por aí. A gente tem que se aproximar de quem está fazendo, se aproximar de grupos, de coletivos, de pessoas que realmente estão atuando e começar a fazer esse letramento político, porque às vezes a gente não sabe muito bem o que faz um deputado, não sabe muito bem o que faz um vereador. Eu não aprendi isso na escola, fui aprender nos coletivos, nos grupos, e nunca é tarde. A gente precisa não de pessoas que saibam tudo, mas de pessoas que estejam dispostas a aprender, a se aproximar e a co-construir uma política que vai ser de fato inclusiva, colaborativa e sustentável.
para galera que está acompanhando a gente seguir a sua orientação, a sua sugestão. Como é que a galera faz para encontrar você, o Perifa Sustentável, se conectar com esses grupos que estão fazendo a luta no território? Diz aí para quem está acompanhando. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é @souAmandaCosta no Instagram, @souAmandaCosta no TikTok e Amanda da Costa no LinkedIn. Uau, essa é a Amanda Costa. Vocês viram que energia, Amanda. Eu tenho certeza que você vai voltar muitas vezes aqui no nosso programa. Quero agradecer a você que está nos acompanhando aqui pela TVT, seja no canal de TV ou no YouTube, também pelas redes do Alma Preta. Esse programa vai continuar disponível para você nos acompanhar aí por todo sempre. Espalhe para a família, para os amigos, na escola pública, no seu coletivo de periferia, enfim, na universidade. É muito importante debater esse assunto. Muito obrigado, Amanda, satisfação imensa. Gente, esse foi o Tempo Virou, o tempo está virando. Semana que vem a gente se encontra. Até lá.